Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 68 da nossa leitura anual da Bíblia. Lembrando que esse é o dia 68 de um desafio de 365 vídeos. No início do ano fizemos um desafio de ler toda a Bíblia em 365 dias, ou seja, nesse ano de 2025. E esse vídeo é o vídeo de número 68 da nossa leitura. Vão ser 365 vídeos. Esse é o dia 68. E a nossa leitura hoje está em Mateus capítulo 12, versículo 22 até o 50, Levítico capítulo 15 e 16 e Provérbios número 27. Vem comigo então para Mateus capítulo 12. Nesse trecho do capítulo 12 de Mateus, nós vamos ver a blasfêmia contra o Espírito Santo, vamos ver o sinal de Jonas e a verdadeira família de Jesus. Versículo 22 e 23 vai falar da cura do endemoniado cego e mudo. O que aconteceu aqui? Jesus ele curou um homem, que era cego e mudo por causa de um demônio. Isso está no versículo 22. Então a multidão ficou maravilhada e começou a questionar. Não seria este o filho de Davi? Está no versículo 23, reconhecendo a possibilidade que Jesus era de fato o Messias que eles estavam aguardando. E quando eles falam da possibilidade dele ser o filho de Davi, o que era o filho de Davi? O filho de Davi é um título messiânico, remetendo à promessa de que o Messias viria de fato da linhagem de Davi. Então, outra coisa é quando eles falam assim desse tipo de cura, um endemoniado cego e mudo. Por que veio deles a possibilidade dele ser de fato o Messias? Porque esse tipo de libertação era considerado impossível pelos líderes judeus, porque envolvia restaurar tanto a fala quanto a visão. Aí agora do versículo 24 até o 37 nós vamos ver a acusação de que Jesus expulsa demônios por Beelzebul. Então o que aconteceu? Os fariseus eles acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebul, que era o príncipe dos demônios. Então Jesus refuta com 3 argumentos. Jesus vai falar assim, um reino dividido não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás, Jesus está falando isso, se Satanás expulsa Satanás, ele está lutando contra si mesmo. O outro argumento é, se eu expulso pelo poder de Deus, o reino chegou até vós. E o outro argumento é, ninguém pode saquear a casa do valente sem amarrá-lo primeiro. Jesus está dizendo que ele é mais forte do que Satanás. Aí no versículo 31 e 32 nós vamos ver a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus ele vai ensinar, todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados contra os homens, mas aquele que é feito contra o Espírito Santo de Deus, esse não tem perdão. E no verso 32 ele vai dizer assim, falar contra o Filho do Homem pode ser perdoado, mas rejeitar o Espírito Santo, não. O que seria então blasfemar contra o Espírito Santo? A gente poderia trazer uma aula diferente aqui, falar algo mais completo, mas vamos trazer aqui algumas coisas. Atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo, como os fariseus fizeram, ao dizer que Jesus ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, isso era blasfemar. Você estava atribuindo uma obra do Espírito Santo ao diabo. Então, a blasfêmia ela trata-se de uma rejeição consciente e deliberada, ou seja, todo o tempo da atuação de Deus. Você sabe que é Deus quem está fazendo, mas você atribui ao diabo. Isso é meio que você está fechando o coração, fechando a possibilidade e a porta da salvação com a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não vai ter perdão. Aí agora do versículo 33 até o 37 nós vamos ver a árvore e seus frutos. Porque Jesus ensina que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má, ela produz maus frutos. Aí nós vamos ver aqui no versículo 34 que fala sobre raça de víboras, Jesus ele repreende o quê? A hipocrisia dos fariseus que tinham aparência de piedade, mas dentro deles, o coração deles eram maus. Então as palavras, elas vão refletir aquilo que está dentro do coração. É isso que Jesus está ensinando. Mas Jesus também está falando que nós vamos ser julgados por essas palavras. Aí agora do versículo 38 até o 45 nós vamos encerrar Mateus capítulo 12 e vai falar agora sobre o sinal de Jonas e o julgamento das nações. Porque os fariseus agora eles pediram um sinal, no versículo 38, e Jesus disse que não daria outro sinal além do sinal de Jonas. Então aí Jesus vai dizer, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe,
o Filho do Homem ficará 3 dias no coração da terra, prefigurando sua morte e ressurreição. Então, os ninivitas, eles se arrependeram com Jonas. Os judeus rejeitaram alguém maior que Jonas. Então, aí vai dizer aqui no versículo 2 que a rainha do sul buscou a sabedoria de Salomão. Ali estava alguém maior que Salomão e eles estavam rejeitando. Rejeitaram alguém maior que Jonas e estavam rejeitando alguém com uma sabedoria maior que a de Salomão. Aí no versículo 43 até o 45 vai encerrar dizendo que a geração má, ela ficaria pior do que antes se eles não aceitassem o Messias. Eu achei que a gente já estava terminando o capítulo 12 de Mateus, mas ainda tem o versículo 46 até o 50, que vai falar da família de Jesus. Enquanto Jesus ele falava, sua mãe e os seus irmãos o procuravam. Isso está no versículo 46. E Jesus faz uma pergunta assim, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Né? Ele estende a mão dos discípulos e afirma assim, ó, Jesus ele está ali com aquela galera e ele fala assim, ó, quem faz a vontade do meu Pai, aí está o meu irmão, a minha mãe, né? Essa é a minha família, é isso que Jesus está falando. E algo que a gente precisa entender aqui é que Jesus, nesse episódio, ele não está desprezando a sua família biológica, mas ele está dizendo assim, ele está ensinando que a verdadeira família são aqueles que fazem a vontade de Deus, que obedecem a Deus. Então, quando Jesus ele fala assim, ó, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? São vocês. Porque ele está falando o seguinte, ele não está desprezando a família de forma nenhuma. Ele só está falando assim, vocês que fazem a vontade e obedecem ao meu Pai, vocês são minha família. É isso que Jesus está ensinando. Aí agora nós vamos para Levítico capítulo 15 e capítulo 16. Mas antes de ir para Levítico capítulo 15 e 16, eu quero deixar aquele pedido que eu sempre faço. Querido, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, fale, faz propaganda disso aí pra galera, porque são mais pessoas que vão ser alcançadas pela palavra de Deus. E quando você curte, compartilha, comenta, a plataforma vai entender que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante, e a plataforma, ela vai se dar o trabalho de transmitir para mais pessoas. Então, nos ajuda, querido, comenta, curte, compartilha, faz algo aí para que esse vídeo ele seja jogado aí para mais pessoas pela própria plataforma. Assim você vai estar ajudando a gente. Queridão, tamo junto. Agora sim nós vamos para Levítico, capítulo 15 e capítulo 16. Aqui no capítulo 15 e 16 de Levítico nós vamos ver leis sobre a impureza e o dia da expiação, que era o dia do Yom Kippur. Então, nós vamos ver aqui dois temas principais. No capítulo 15, nós vamos ver sobre impurezas corporais, que eram fluxos normais e anormais, tanto do homem quanto da mulher. E no capítulo 16, nós vamos ver algo sobre aqui o dia da expiação, que era o Yom Kippur, que era o dia mais sagrado no calendário judaico. Então, no capítulo 15, versículo 1 até o 18, vai falar dos fluxos nos homens, né? Vai falar que era um tipo de secreção, né, anormal, que o homem ele tivesse, tornaria o homem impuro. E tudo que esse homem tocasse, né, se fosse roupa, cama, utensílio, tudo que ele tocava se tornava impuro. Vai falar também sobre a mulher, né, no período, né, no versículo 19 até o 30, vai falar no fluxo menstrual dela, que nesse período a mulher ela ficava impura por 7 dias, né, durante esse período do fluxo menstrual dela. Então qualquer coisa que ela tocasse também ficaria impuro. E vai falar também desse fluxo menstrual quando ele era anormal, ele era fora, se ele durasse mais tempo do que um ciclo normal, era o mesmo princípio, ela se tornava impuro. Era o mesmo princípio do fluxo normal. No dia do fluxo normal ela já estava impura. Se o fluxo fosse anormal por mais tempo do que o determinado, do que o normal, ela estaria impura em todo esse período. Então assim, após cessar, né, esse período da impureza, contava 7 dias para purificação e vinha ali, e precisava ser feito também uma oferta no 8º dia, um sacrifício, né, no 8º dia. Aí agora no capítulo 16 de Levítico vai falar do dia da expiação, que era o dia do Yom Kippur. Né? O dia da expiação, o Yom Kippur, é um evento central de purificação anual para Israel. Então esse era o único dia do ano em que o sumo sacerdote, que era uma vez no ano, e era no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote, não era o sacerdote, era o sumo sacerdote, ele poderia entrar dentro do Santo dos Santos. Vocês lembram que o tabernáculo ele tinha o pátio, o lugar santo e o Santo dos Santos.
uma vez no ano, o sumo sacerdote poderia entrar dentro do Santo dos Santos. E nesse dia era o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Então, o sumo sacerdote ele entrava nesse dia para fazer expiação pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Então, no versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ver aqui algumas instruções meio que preliminares antes dessa entrada. A gente lembra o que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Então o Senhor ele deu algumas regras específicas após a morte dos filhos de Arão, né? Nadab e Abiú, que eu acabei de falar. Então o sumo sacerdote Arão ele só poderia entrar dentro do Santo dos Santos uma vez no ano com reverência e purificação. Então ele entrava e levava consigo 2 bodes, um era para o holocausto e o outro bode era para ser depois mandado ao deserto. Né? Então, no versículo 11 até o 14 vai falar da purificação do sumo sacerdote, porque Arão ele ofereceria um novelho como oferta pelo pecado dele e pela casa. Né? Aí vai falar da expiação pelo povo, versículo 15 até o 16, que era Arão, ele sacrificava um bode pelo pecado do povo e ele fazia expiação sobre o propiciatório. Né? Então, assim, ele vai dizer aqui também no versículo 20 até o 22 do bode emissário, né? O bode chamado, esse bode emissário, o Azazel, né? A gente vai falar sobre ele aqui, o que seria. Arão, ele impõe as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessando todos os pecados de Israel. E esse bode, ele era enviado ao deserto, né? Simbolizando a remoção de pecado do povo. Aí a gente vai ver também do versículo 23 até o versículo 28 as purificações finais e o holocausto. Porque Arão, ele tinha que trocar de roupa, purificar novamente e oferecer agora holocausto por si e pelo povo. O resto dos sacrifícios eram queimados fora do acampamento. Aí agora no versículo 29 até o 34, nós vamos ver a celebração contínua, né? Porque no dia da expiação deve ser observado, esse dia deve ser observado anualmente, no 10º dia do mês. Né? Então, Israel, ele deveria afligir a alma, ou seja, jejuar e se arrepender. Seria, de fato, um dia de jejum, um dia de arrependimento. Esse era o sábado dos sábados, né? Então, era um descanso solene para o povo. Esse era o dia da celebração contínua. Eu não vou entrar aqui no mérito assim da gente falar o que seria o Azazel, né? Esse bode emissário, porque não é o intuito aqui da gente mergulhar profundamente aqui em algo teológico. Aqui é um comentário que a gente está fazendo diariamente, mas o Azazel debate-se, né, o significado disso, a gente não tem algumas interpretações. O bode emissário, né, ou seja, aquele que pega o pecado e leva para longe, por isso que ele era lançado ao deserto, então tem um significado, outro significado pode ser que ele era meio que uma região desolada, né, tipo assim, aonde que esse bode emissário ele era pego ali, era enviado para uma região desolada que era, eles pegavam o bode e soltavam ele num lugar qualquer, né, para ele, de fato, para carregar os pecados do povo, porque Arão colocava a mão sobre a cabeça desse bode, era como se ele transmitisse o pecado do povo para o bode, e agora ele solta o bode para longe, ou seja, está levando o pecado para longe, está tirando o pecado do povo e está colocando sobre o animal e mandando embora. Então outros, inclusive, vão acreditar que Azazel fosse meio que um ser maligno, né, das trevas, ou a própria personificação do mal. Então, ou seja, a intenção nossa não é fazer aqui uma exposição teológica sobre esse tema, é só mesmo para a gente ter um entendimento. Então, essas são as possíveis interpretações desse bode Azazel, que era o bode emissário. E aqui nós finalizamos, então, Levítico capítulo 15 e 16, agora a gente vai para Provérbios número 27. Aqui em Provérbios número 27, nós vamos ver conselhos de sabedoria para a vida pessoal, amizades e trabalho. Então, no verso 1 e verso 2 vai falar da humildade e o futuro nas mãos de Deus, porque vai dizer o seguinte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá nesse dia. Né? Então aqui está falando para nós que o futuro é o quê? Ele é incerto e ele pertence a Deus. Né? A arrogância de presumir o que vai acontecer é um sinal de orgulho e a gente tem que fugir disso. Aí no verso 2 vai dizer assim: seja outro o que te louve
e não a tua própria boca. Aqui está falando que o autoelogio, né, ele revela o que? Falta de humildade, né? Então o reconhecimento deve vir dos outros, não de si mesmo. Aí agora no verso 3 e verso 4 vai falar o orgulho e a ira são perigosos, porque vai dizer assim no verso 3, pesada é a pedra e a areia, mas mais pesado é o enfado do insensato. Está dizendo aqui, conviver com gente tola é mais desgastante que carregar peso. É isso que está falando aqui. Vai dizer também no verso 4, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem poderá suportar a inveja? Aí tá dizendo aqui, cara, para nós que a inveja é um sentimento destrutivo e insaciável, pior do que a raiva. Aí, no verso 5 até o verso 10, vai falar do valor da repreensão e da amizade verdadeira. Porque vai dizer o seguinte, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Um amigo verdadeiro, ele sempre vai falar a verdade, mesmo que nos doa, né? Aí vai dizer também que leais são as feridas feitas pelo que nos ama. Porque às vezes a correção dói, mas vem de um lugar, né, de amor, de cuidado. Então a gente sabe de fato, aquela correção é para de fato corrigir algo em mim, porque essa pessoa me ama. Aí agora no verso 17 vai dizer assim, como o ferro com o ferro se afia, ou seja, para afiar o ferro necessita de outro ferro, né? Assim um homem necessita do seu amigo. Então está dizendo aqui que a amizade verdadeira ela estimula o crescimento e o aperfeiçoamento, né? Aí no verso 10 vai dizer assim, não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, né? Tá falando assim, valorize amizades de longa data, tá? Tá falando assim, não abandone os amigos de seu pai, né? Não abandone esses amigos, os novos nem os de longa data, porque ainda mais em tempos difíceis. Aí agora do verso 11 até o 22 vai falar da sabedoria no lar e na vida pessoal, porque vai dizer que o prudente ele vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, assim, tá falando assim, antecipar-se aos perigos, né, que a gente vai ter, é um sinal de sabedoria, ou seja, ficar ligado, né? Vai falar da mulher rixosa, mais uma vez, ela é como um gotejo contínuo, né, em dia chuvosa. Tá falando que fala da dificuldade de conviver com alguém que é contencioso, uma pessoa rixosa e birrenta. Então tá falando desse tipo, é difícil conviver com esse tipo de pessoas. Versículo 21 vai dizer o seguinte, o homem se prova pelos elogios que recebe. Então, os elogios, eles testam o caráter de uma pessoa, tanto ele testa tanto quanto as dificuldades. Então, assim, ele testa o caráter, mas ele testa também as dificuldades da pessoa. E isso vem de um elogio, né? Porque, assim, um elogio ele pode desencadear um orgulho que estava meio que adormecido, né? Ou pode mostrar que, de fato, a pessoa é uma pessoa humilde, né? Então, o coração orgulhoso, aqui vai dizer também que o coração orgulhoso, ele pode se ensoberbecer com o louvor, é o que eu disse. Dependendo do elogio, ele traz à tona um sentimento que estava meio que adormecido, que era um sentimento do orgulho. Aí no versículo 22 vai dizer assim, ainda que pisasses o insensato no grau, com a mão de um pilão entre grãos de trigo, a sua estultícia não se apartaria dele. Né? Vai dizer que o seguinte, o tolo ele não aprende nem com sofrimento. Alguns dias atrás a gente falou sobre o vício. A pessoa, o bêbado, né? A pessoa ela bebe, passa vergonha, se machuca, ela perde a honra e ela fica num estado deplorável. Mas quando ela sai daquela condição de estar bêbado e ela fica sã, o que ela faz? Volta lá e enche a cara de novo. Isso é o terrível vício. Aqui está dizendo o tolo, a mesma coisa. Ele sofre, ele padece, ele passa aperto, ele não consegue resolver os seus problemas e ele continua vivendo da mesma forma, não aprendendo com aquele sofrimento diário. Agora do versículo 23 até o 27 vai encerrar o capítulo 27 de Provérbios, falando sobre a vigilância no trabalho e na administração dos bens. Porque vai dizer o seguinte, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu gado. Isso está falando o seguinte, o dono ele deve cuidar pessoalmente dos seus bens e seus negócios. A responsabilidade e a vigilância garantem sustento e prosperidade. Ou seja, tem até um jargão, né, o que engorda o boi é o olho do dono, alguma coisa dessa forma, assim, ou seja, né, é o dono que deve cuidar pessoalmente de seus bens e seus negócios.
Aí vai dizer também no versículo 24, né? Porque as riquezas não duram para sempre. Está falando assim, a prosperidade, querido, ela é algo incerto, né? Só o trabalho duro que ele vai assegurar essa estabilidade, né? Então, a quem trabalha duro, ele vai ter uma estabilidade, né? Porque a prosperidade ela é incerta. Aí no versículo 27, vamos encerrar aqui esse capítulo 27 de Provérbios, no verso 27, dizendo assim, ó, o leite das cabras te servirá para alimento. Então, está dizendo que a simplicidade e o trabalho duro, né, o trabalho contínuo, ele vai garantir o sustento da sua família e vai garantir a prosperidade da sua casa. Então, querido, essa foi a nossa leitura do nosso dia 68. Nos vemos amanhã, no nosso dia 69. Que Deus abençoe.